Vamos colocar a campanha do Cruzeirinho? Porque tem um detalhe nessa campanha do Cruzeirinho. Então, olha só. Eu tenho uma pergunta em cima disso. Volta a primeira página aí, que a gente já está nas quartas de final. Volta a primeira página pra gente aí. Porque é o seguinte, ó. Na primeira rodada, 2-0 no terrestre, gols do Eric e do Breninho. Isso. Na segunda rodada, contra o Central de Mário Campos, eu vi esse jogo, foi um jogo duro. O time do Central, bom time, viu? Um bom time, venceu por 2-1, Eric de novo e o Vitinho. Na terceira rodada, um 0-0 com o Brumadinho, que é outro time muito bom, foi muito bem montado para essa Copa. E aí, o Cruzeirinho foi para os playoffs, ou seja, ele jogou mais do que a maioria dos times. Venceu o Novo Cristina por 2-1, Breninho e o Lucas Bravo. Aí, nas quartas de final, nós tivemos a próxima página, por gentileza, porque aí nós tivemos o jogo contra o Dedé Esmeralda. Esse jogo foi cheio de expectativa. E o seu time não deixou o Dedé jogar. Venceu com o Breninho, o Paulo Cleito e o Vitinho. Mas aqui, você armou um arapuca pro Dedé que ele não conseguiu jogar. Então, Romano... Esse foi o jogo chave da conquista? Olha, eu falo que todos os jogos da Copa eles são muito importantes. Mas sempre tem aquele jogo onde sempre todas as equipes que vieram jogar com o Cruzeirinho eram favoritas. E quando nós pegamos o Dedé, né, e a gente ouve, né, algumas coisas, e faz parte do futebol. Isso é equipe favorita, né, cara, e tudo. Só que tem algumas situações que eu sempre falei com meus atletas, falei, deixa o favoritismo pro lado de lá mesmo. Isso é bom. Vamos fazer o que a gente está acostumado a fazer para que a gente possa conseguir, né, o resultado positivo. E uma coisa que eu falei com eles desde o começo da competição, se nós jogarmos igual nós estamos jogando, essa marcação-pressão, aí já tem um atleta diferenciado, que é o Yuri. Se nós eliminarmos o Yuri, tirar ele da partida, marcar pressão forte nele, não deixar ele jogar, dificilmente eles vão atacar a gente. E foi o que aconteceu, né? Esse jogo contra o Dedé aí foi um jogo muito tenso, né? Primeiro tempo 0-0, e a gente marcando pressão, jogando, né, o tempo todo e procurando fazer o gol. Tivemos algumas oportunidades, né? Mas um atleta diferente que é o Yuri, cara. Esse é diferente. Esse aí, se não tiver uma marcação nele, assim, individual, bravo, né? Mesmo. Bravo. Então, o que a gente fez, né? Durante a minha pré-eleção e durante a semana, estudando, eu falei com eles, vamos eliminar o Yuri, que dificilmente eles vão atacar a gente. E mesmo que ele conseguir atacar, a gente vai estar bem postado, igual a gente está. Eu creio que a gente não vai sofrer essa pressão. E a gente abrindo o placar, eles vão ter que abrir. E o Yuri é um cara, assim, como eu disse, é diferente. É um cara que muitas vezes, quando está muito pressionado, ele não foge do jogo. Além de ele não fugir do jogo, ele vai muito no pé do volante buscar a bola. E que eu falei com meus meninos, falei, olha, deixa ele lá no pé do volante buscar a bola. E você fez isso, ele começou a armar o time junto com o volante. Justamente. Tanto é que eu falei com os meninos, falei, olha, se ele for lá no pé do volante buscar a bola lá atrás, deixa ele lá. Agora, do meio para frente, ele não joga. Foi o que aconteceu. Só que mesmo assim, ainda ele consegue ainda fazer uma ou duas jogadas assim, né, que causou perigo, mas a gente estava bem concentrado, né, bem centrado ali, bem organizado defensivamente. E no ataque, né, cara, a gente foi muito bem, aproveitou as oportunidades. Eu acho que... Desculpa, Rafa, só para não perder o fio da meada. Eu acho que você ensaiou isso contra o Brumadinho. Você fez isso com o Stanley. É outro também. É que eu falo que esses caras diferentes, se não tiver uma marcação... E o Stanley, eu acho que assim, durante o jogo contra o Brumadinho, foi bem mais difícil, porque ele ia no pé do volante, ele abria para o lado direito, abria pelo lado esquerdo, vinha pelo meio. E o que ele fazia com isso? Ele abria um espaço no meio. Então, o que eu fazia? Como eu jogava com 3 atacantes, eu falava para um desses atacantes recompor o mais rápido possível para poder preencher o meio. Coitado do Vitinho. Então, assim, era complicado. E nossos dois volantes, tanto o Kaique, né, como o Bernardo Pego, cara, fizeram uma Copa, assim, extraordinária, né? Os caras correram demais, porque sabiam que ia enfrentar atletas, né, dessa qualidade. Então, são atletas que a gente não podia dar espaço, né? E o Stanley é um cara muito chato. Os primeiros 15, 20 minutos do primeiro tempo, que esse cara correu, e teve uma hora que a gente não estava conseguindo marcar ele, porque ele ia para um lado, ia para o outro, ele puxava a marcação e abria espaço no meio. Só que chegou uma hora também que o atleta às vezes não consegue, muita intensidade, né? E quando deu uns 25,
do primeiro tempo, ele já deu uma baixada na guarda e ficou mais tranquilo. Mas foi um jogo também onde a gente atacou muito, né? A gente teve várias oportunidades e o Brumadinho nesse jogo, ele veio para fechar a casinha mesmo, porque eles não podiam perder o jogo, senão ficavam fora. Mas foi um grande jogo. Em cima do jogo do Dedé, tem um vídeo que viralizou muito, uma bronca sua no Macapá. Foi. Eu queria que você contasse essa resenha pra nós. Foi. Que é maravilhosa. Pô, Macapá, faz o fácil! Conta pra gente um pouquinho sobre isso, o Marcinho. Então, Rafa, cara, às vezes as pessoas te julgam muito, aí me marcaram no vídeo de um cara aí, que, então quer dizer que o atleta não pode ser habilidoso, não pode fazer uma jogada de efeito. Não é isso. É o contexto da jogada, o que começa, por que causou aquilo, o que aquilo causou no final. Então, na jogada ali, ok, o cara pode dar não tem problema. Só que aquele não era o momento, porque quando ele deu pro Mucuri de letra, foi uma jogada bonita. Só que tinha 2 caras encostados já em cima do Mucuri. Então, quando ele dominou a bola, que ele foi tentar girar a marcação, os caras dobrou a marcação, roubou a bola. No que eles roubaram a bola, eles saíram no contra-ataque. O Kaique teve que matar a jogada. No que ele matou a jogada, ele tomou o amarelo. Então, ele ficou pendurado. Então, nos outros jogos, a gente já jogou, tanto o Kaique como o Bernardo Pego, e mais 3, nós jogamos tudo pendurado, irmão. Da semifinal pra frente. Então, foi esse o contexto da jogada. E depois eu falei com ele, não dá, Macapá, tem que fazer o simples aí, não teve jeito, olha lá o que aconteceu. Ele falou, Marcinho, você tá errado. Ele falou, então tá, desculpa e tudo. Falei, tá bom. Então, às vezes as pessoas julgam, te falam, mas elas não veem o contexto, veem o que o final resultou. Ia ser um contrassenso, né? Porque eu lembro do Marcinho como atacante, né? E o Marcinho gostava de fazer jogada de efeito. O Marcinho, como jogador, fazia jogada de efeito, eu não ia gostar do jogador dele fazer jogada de efeito, seria um contrassenso, né? Volta a campanha nas quartas de final, porque depois de passar pelo Dedé Esmeralda, teve para mim um dos melhores times da Copa Itatiaia KTO pela frente, foi o Vila Rica. Fez uma campanha sensacional, tanto que saiu nos pênaltis, né? Verdade. E time chato, hein? Time chato, né? Na pré-eleição eu falo com os meus, olha, é um time chato, bem organizado, né? Mas a gente, mais uma vez, né? A gente teve, não sei se foi 80% de posse de bola e tivemos chance para poder ter matado o jogo no primeiro tempo, né? Nós fizemos 1-0, mas poderia ter sido 3-4, porque a gente errou muito gol ali, né? E no intervalo, né? Teve até um repórter que estava lá e tudo, e falou assim, cara, o Marcinho tá bravo, o time dele tá ganhando, mas ele tá bravo e tudo. E depois eu expliquei o porquê. Num jogo como esse, né, você não pode perder as oportunidades. Você tem que fazer. Se você dá uma brecha para o adversário, depois os caras acham uma oportunidade e faz, leva para o pênalti, depois é campeão. Ou se não, depois o time vai ter que se jogar para frente. Depois os caras acham 2 gols e aí? Foi o que eu falei com eles no vestiário. Falei, assim que tem oportunidade, tem que matar. Não pode dar essa brecha. Foi o que aconteceu. O Vila Rica deu 2 chutes no gol. Que foi um no primeiro tempo, né, cruzado, que a bola foi para fora, e a jogada, onde a gente teve um erro de marcação, né, nosso ali, defensivo, que é onde o menino fez o gol de cabeça, que ele cabeceou sozinho, e ainda a bola desviou no Dedé e entrou. E acabou que foi para os pênaltis, né, e a gente, né, graças a Deus, a gente conseguiu aí passar nos pênaltis, mas lá no vestiário, novamente, depois que a gente fechou, eu alertei eles e tudo, e no final eles falaram, mas assim, você tá certinho, cara, e tudo, né, eu falei, pois é, a gente não pode dar, porque a Copa Itatiaia, ela não aceita erro. Se você errar, meu irmão, se você vacilar, para você correr atrás depois do resultado, é um problema sério. É um problema muito sério, né? E a equipe do Vila Rica, cara, uma equipe muito certinho, os caras chato, meu amigo. Chato, né? Mas graças a Deus deu tudo certo. Aí teve o bom despacho, onde ele anulou o Balotelli, que era o grande nome. De novo, o Marcinho montou um arapuca pra cima do Balotelli. Mas esse jogo, assim, pra mim, foi o melhor jogo, assim, da Copa. Esse jogo, assim, nível de questão tática, de organização de times. De nível técnico, né? De nível técnico. E eu acho que passou muito também, assim, pela estrutura dos 2 times. Os 2 times muito arrumadinhos. Isso é uma coisa que, assim, me chamou muita atenção. E aqui, ô Marcinho, desde as
os playoffs eu cravava que o Cruzeirinho seria campeão. Tô mentindo? Não. Mas só não cravava o seguinte. Eu falava. A única coisa que ele não... Cruzeirinho é muito bom, é muito arrumado. O Marcinho tá fazendo um excelente trabalho. Porque você via valências táticas dentro do seu time. Isso é muito legal. A única coisa que ele não cravou foi que o time seria campeão invicto. Essa aí não. Isso aí é para entrar mais na história ainda. Exatamente. Essa é para ter orgulho, hein? Olha, antes de falar aqui da equipe do Bom Despacho, falando de questão de time organizado, né, cara? Tem um cara que eu considero ele demais e, para mim, é o grande treinador do futebol amador, que é o Jarrão, cara. É um cara que eu tenho um carinho muito grande por ele, né? E toda vez que eu vou jogar contra ele, assim, eu converso com ele, eu falo, cara, eu tô trabalhando para chegar onde você chegou. E ele fala, que isso, Marcinho, eu ouvi isso de você. Mas a gente tem que ser realista e verdadeiro, né, cara? O Jarrão é um cara, assim, diferente, né? É um treinador, assim, acima da média, né, cara? E sobre o Bom Despacho, cara, esse jogo... Vou falar para vocês, eu falando aqui, né? E às vezes as pessoas podem achar, ele tá falando isso agora porque ganhou. Mas foi o jogo que eu fiquei mais tranquilo. O jogo que eu fiquei mais preocupado e muito mais concentrado foi contra o Novo Cristina. Agora, o jogo que eu fiquei mais tranquilo foi o jogo contra o Bom Despacho. Que os meninos falaram assim, ô Marcinho, poxa, você tá tranquilo, cara, e tudo. Eu falei, não, hoje eu tô tranquilo porque eu sei que vocês vão fazer um ótimo jogo. Eu não tenho dúvida disso, né? Mas essa tranquilidade não significa, né, aquela lerdeza, né? Relaxamento, né? A ansiedade, né? Ela bate, faz parte, né? A partir de que a gente não sente aquele friozinho na barriga mais, a gente tem que parar de mexer com bola. E eu falei com meus atletas, falei, olha, o jogo contra o Bom Despacho vai ser um jogo de muita concentração, mas se vocês fizerem aquilo que a gente vem fazendo durante a competição, aquela marcação, pressão lá em cima, vai facilitar o jogo para nós. E nosso toque rápido, envolvente, eu tenho certeza. Foi onde saiu o nosso gol com a jogada, né? Do Robertinho, né? Um passe entre linhas. Uma triangulação na frente da área. E ele deu pro Macapá escorou de primeira pro Vitor Rafael fazer o gol. E nisso aí, depois em lance, a gente teve outra oportunidade com o Brenin, né? E jogar igual a gente joga, naquela intensidade, não é fácil. Não é fácil você jogar ainda mais jogador amador. Uma pergunta. Justamente. Só te interromper rapidinho. Você não joga com um centroavante, né? Paradão. Ele não tem essa característica. E no futebol amador é comum você ter esse centroavante. Inclusive, você era centroavante no profissional, né? Não, eu era extremo. Não, o Marcinho jogava pelos lados. Boa. Então, falha minha aqui. Mas sobre isso, como que você estruturou esse time? Porque, assim, geralmente no futebol amador você tem um centroavante, quebra da defesa, o centroavante aparela e segura. Como que você trabalhava isso com os seus jogadores e aquele quarteto ali da frente ali? Então, você jogar com o centroavante de referência, você ganha uma vantagem boa, porque você pega zagueiros fortes, onde a bola chega no centroavante, ele protege, escora para quem está vindo de trás, e se ele girar, meu irmão, para pegar é só um milagre de Deus. Não consegue. A vantagem de você jogar com 3 atacantes rápidos, meu amigo, você causa um alvoroço muito grande na zaga, meu irmão. Se não tiver um time bem compactado... Ataque ao espaço, né? Você passa entre linhas, né, em profundidade, e o ataque rápido igual a gente tinha, então facilitava muito. Mas exige muito dos caras. Fisicamente, cara. Principalmente assim, a gente não treinava e tudo, mas eles abraçaram a causa e eles entenderam, né? E uma das maiores ignorâncias que tem no futebol amador é as pessoas falarem que atacante, principalmente da várzea, né, e tudo, que os caras são burros. Não é burro. Às vezes você que é um técnico, às vezes você não sabe poder instruir o seu atleta o que ele deve fazer. E é óbvio que nem todos vão fazer aquilo que você pede. Porque é amador, meu amigo. Infelizmente, os caras nem sempre vão fazer aquilo que você pede. E eles não vivem para aquilo, né? Justamente. Só que as pessoas, às vezes, têm essa ignorância. Mas quando você tem uns caras dedicados, igual eu tinha 5 atacantes de velocidade, rápidos. Eu não tinha atacante nenhum de área. Tanto é, quando eu cheguei no Cruzeiro, eu perguntei até o Josué. Foi, Josué, e o centroavante? Ele falou, Marcinho, não tem como escrever mais e tal. Eu falei, então tá beleza, tranquilo. E nisso eu conversei com nossos atacantes, com 5. Primeira coisa que eu deixei bem clara para eles, vai jogar aquele que tiver melhor. E assim eu falei com todo o elenco. E aquele que tiver melhor, vai jogar, cumprir aquilo que precisa. Se cumprir, ok. Se não cumprir, tá tudo certo. Coloca o outro e vida que segue. E tem que ser assim. Você jogar nessa intensidade, cara, é muito difícil. Tanto é que chega no segundo tempo,
né? Eu sempre tive mais duas opções, né? No banco. Só que o cara entra ali, às vezes o cara entra abafado, o cara dá 1, 2 piques, meu irmão. Então, o que a gente procurava fazer? Dar a vida no primeiro tempo mesmo, com muita intensidade, e chegar no segundo tempo, baixa um pouco a linha, mas assim que der uma brecha, marca a pressão de novo em cima do adversário. E era isso que a gente fazia. Nem todos os jogos a gente conseguia fazer isso. Uma hora ou outra o adversário vai sair, porque você não consegue fazer 90%, 100% no jogo essa pressão. Porque o atleta não consegue. Por mais que os caras se cuidem e tudo, mas os caras têm outras coisas para fazer, trabalha, né? Mas mora em Campo Belo. Verdade. Que não é ali. Não é ali pertinho, tem uns que moram longe, Lavras. Então, assim, não era muito fácil, sabe, cara? Mas, assim, os atletas, cara, todos os meus atacantes estão de parabéns pelo que eles fizeram, né, cara? Isso aí foi fundamental para nós durante a Copa.